Capítulo 15 do livro 7 fala Eterna Validade da Alma. Civilizações reencarnacionais, probabilidades e mais sobre o Deus multidimensional. Esse capítulo é interessante porque, para quem já leu, lembra que nesse capítulo o 7 apresenta uma das civilizações antigas aqui do planeta Terra. E aí quando eu li esse capítulo eu falei, puxa, o que eu teria para filtrar, para falar, né, com vocês, para gravar o vídeo? Porque ele é um capítulo que teoricamente você lê e você percebe uma história, né, uma história assim, uma história do passado, de uma civilização que aconteceu. Não teria muito o que a gente abordar aqui sobre o tema, porque vocês sabem, eu gosto de abordar temas que nos fazem refletir e temas que a gente use como ferramentas internas para nossa expansão de consciência, né? Então eu falei, o que eu teria para falar aqui sobre esse, não no final, que é bem claro alguns insights que o 7 passa, mas o que eu conseguiria filtrar para passar num vídeo para que a gente use como uma ferramenta, que insights eu teria para tirar como uma ferramenta de expansão de consciência. E eu acho que eu entendi algumas coisas que o 7 quis nos colocar de uma forma bem sutil aqui nesse capítulo, que eu vou dividir com vocês, e vocês vejam se vocês acham isso também, se vocês acharem de repente algo a mais que eu não percebi, deixa nos comentários para a gente conversar. Vocês sabem que eu gosto de conversar sobre os assuntos, né, que a gente fala aqui no canal, então vamos lá. De certo modo falando, pode ser dito que você tem civilizações reencarnacionais, assim como reencarnações individuais. Cada entidade que nasce em carne trabalha através do desenvolvimento das habilidades que podem ser melhor maturadas e completas no ambiente físico, né? Então, quando a gente encarna, a gente trabalha atributos internos para que a gente se adeque e crie uma vida melhor, mais harmônica para nós, no nosso ambiente físico. Ela tem a responsabilidade para e pela civilização na qual tem cada existência, pois ela ajuda a formá-la através de seus próprios pensamentos, emoções e ações. Então nós, como um grupo de pessoas, através do conjunto dos resultados das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a gente cria hoje a civilização que a gente vem vivendo, assim como nossos antepassados, no tempo deles, criaram a civilização que eles viveram. Então a gente pode ver que de tempos em tempos, algumas questões parecem não mudar, mas outras parecem ter sido mais amadurecida. Então a gente vê aí uma diferença na forma de pensar de antigamente, questões mais esclarecidas hoje. Então as civilizações acompanham, né, o resultado da nossa expansão de consciência, da mudança das nossas ideias. A estrutura reencarnacional é apenas uma faceta em todo o quadro de probabilidades. Lembra que a gente falou no vídeo passado de um Deus que cria, né, um Deus, uma energia que cria infinitas probabilidades de existências físicas ou não físicas? O ato de reencarnar é apenas uma das infinitas probabilidades existenciais que permeiam aí o universo, o tecido de realidades. Nele você literalmente tem tanto tempo quanto precisa para desenvolver estes potenciais que precisa desenvolver antes de deixar as existências reencarnacionais. Todo mundo vai alcançar o resultado que almeja. E como o tempo não existe em si, a gente tem todo o tempo do mundo para experimentar as nossas ideias e evoluir o conjunto de crenças que nós temos e expandir até chegar no momento que a gente vai escolher ou não continuar em um sistema de reencarnações. Grupos de pessoas em vários ciclos de atividades reencarnacionais têm tido crises após crises. Chegam a seu ponto de desenvolvimento físico e indo além ou destruindo a sua civilização particular. Neste caso, eles receberam outra chance, tendo o conhecimento inconsciente, não apenas de suas falhas, mas, né, aquele conhecimento que o nosso eu interior sabe, mas que às vezes a gente engana nós mesmos, mas das razões por trás delas. Eles então começaram com uma vantagem psicológica quando formaram novos agrupamentos primitivos. Então aqui ele está falando de civilizações que por meio do abuso
do conhecimento acabaram sendo extintas, mas que inconscientemente sabiam de seus erros, e aí eles começavam novos agrupamentos, novas civilizações, já com a vantagem do conhecimento psíquico que eles já tinham. Outros, tendo resolvido os problemas, deixaram o seu planeta físico por pontos no universo físico. Quando eles alcançaram aquele nível de desenvolvimento, porém, estavam espiritual e fisicamente maduros e aptos a utilizar as energias das quais você não tem nenhum conhecimento prático agora. Então, são aquelas civilizações que vieram, trabalharam as suas crenças, suas ideias, construíram uma civilização que, em sua maioria, deu certo. A grande parte dessa civilização conseguiu alcançar o estado de escolher ou não continuar no sistema reencarnacional, e muitos optaram por sair desse sistema e estão hoje em outras dimensões, experimentando outras formas de realidade. A Terra, para eles agora, é uma casa lendária. Eles formaram novas raças e espécies que não poderiam mais acomodá-los fisicamente por suas condições atmosféricas. Porém, eles também continuaram no nível reencarnacional, tanto quanto habitam a realidade psíquica. Vivem a matéria física, mas habitando também a um nível psíquico mental. Alguns desses, porém, se transmutaram e deixaram o ciclo reencarnacional. Esses que deixaram o ciclo reencarnacional evoluíram para as entidades mentais que sempre foram. Voltaram ao que sempre foram, uma origem mental, uma consciência de ser um ser energético, um ser composto de ideias que não precisa de um corpo físico para experimentá-la. Chegaram-se a esse ponto. Descartaram a forma material. Estas entidades de grupo ainda se interessaram pela Terra. Eles emprestam a ela apoio e energia. Em seu planeta, eles estiveram envolvidos em 3 civilizações particulares bem antes do tempo de Atlântida. Para quem tem interesse em saber um pouquinho mais, o material da Bárbara Marciniak sobre os pleiadianos fala um pouco isso. Eles até comentam que eles são nós somos o passado deles de alguma forma, né? E eles são o nosso futuro. Então, tiveram uma das probabilidades, aconteceram erros que eles estão tendo que consertar agora. Estão tendo não, né? Eles vêm em nosso auxílio para consertar erros dos antepassados dele, com as suas crenças, ideias, modificar crenças erradas, para que o futuro deles seja ainda mais brilhante. Então, para quem acompanha, tem os livros, tem um livro só, né? O outro eu ainda não coloquei, da Bárbara aqui no canal, vocês vão ver que o Terra, vocês vão ver que ele fala um pouco disso, e é muito legal. E é um livro também que nos coloca assim em contato com uma energia incrível. E aí ele começa aqui a falar de uma determinada civilização. Então ele cita 3 civilizações em especial, e ele aborda um pouco, ele aborda bastante nesse capítulo sobre uma delas. Então ele fala assim, que essa civilização, eles tinham bastante conhecimento tecnológico, e eles usavam o som de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece. Então eles tinham um conhecimento muito maior do que é o som, e eles usavam o som como uma força, por exemplo, para transportar matéria, para criar campos de proteção dos agrupamentos deles. Então eles usavam o som de uma forma que a gente nem imagina. Criavam energia através do som. A energia constantemente em seu tempo... daí eles falaram que... Aí, no início eles eram particularmente interessados em desenvolver um ser humano que teria proteções internas contra a violência. Porque essa civilização, o 7 nos coloca, ela era uma civilização que parte dela foi embora, e os que ficaram temiam muito a violência em si. Não a violência só de guerra, vocês vão entender isso aqui. E esse foi um dos insights que eu tive que perceber para ter o que falar aqui desse livro. A violência, nesse capítulo, a violência, como ele coloca aqui, seria o ímpeto da ação também, né? Então eles temiam muito medo por exemplo, questões naturais aqui do planeta Terra, eles temiam muito. Questões de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, eles também temiam, porque eles tinham muito medo de errar novamente como civilização. Então eles se fecharam e pensaram, não, a gente não vai ter nenhum ato de violência, nenhum ato de impulso. A gente vai viver de uma forma a acatar tudo.
Eu vou falar um pouquinho do que ele retrata e vocês vão ver a consequência disso. A energia constantemente em seu tempo, dado à violência, seguiu ao invés de seguir para outras atividades, começou a se virar contra eles. Então eles temiam tanto a violência que aquilo começou a se virar contra eles. A energia que você não trabalha, que você não ressignifica, que você não doutrina para a verdade, ela acaba se voltando para nós. Assim como os nossos corpos de dor, os nossos corpos emocionais que foram criados em momentos de emoção negativa ligados a crenças erradas, eles acabam se virando contra nós. Acabam até agindo em nós, no nosso campo energético, como obsessores. Então, muito do que a gente escuta falar dos centros espíritas, dos espíritos obsessores, são corpos de dor, são corpos de energia emocional, carregados por crenças totalmente erradas, que se viram contra o seu Criador. Eles não estavam aprendendo a lidar com a violência ou a agressão. Então eu tenho um pensamento de agressividade, eu crio um corpo daquilo, eu crio uma energia daquilo, só que eu não lido mais com aquilo, eu fico me escondendo daquele sentimento. Só que aquilo vem porque toda a energia criada volta a seu Criador, né? Seja criada de uma forma positiva ou negativa. Então ela volta ao seu Criador. Se eu não doutrinar as minhas ideias erradas, as minhas crenças erradas, aquela energia que se constitui e parece ser uma personalidade, vem ao meu encontro novamente. E eu vou sentir no meu campo energético toda aquela vibração densa criada naquele momento de emoção densa. Eles estavam tentando pô-las em curto-circuito fisicamente, e isto eles acharam tinham complicações. A energia tem que ter permissão para fluir livremente através do sistema físico, controlada e dirigida mentalmente ou fisicamente, se você prefere. A gente tem que saber o que a gente está criando e controlar isso. Controlar no sentido assim de ressignificar o que está errado e controlar as futuras criações. A alteração física foi uma tensão para todo o sistema, as funções básicas e criativas que foram distorcidas na ideia da agressão. Então tudo que era uma criatividade, tudo que vinha a criar um momento de ação, de realização, foi visto como um ato violento. Então eu tenho que ficar quieta, permissiva e não impor nada, não querer impor nada, porque isso, para essa civilização, foi caracterizado também como um ato de violência. O desejo de agir não foi compreendido. De certa forma falando, a respiração em si é uma violência para aquele povo, né? A inibição internalizada resultou num sistema amarrado de controles mútuos, no qual a extensão da ação se tornou literalmente impossível. Um estado mental e físico extremamente consciencioso, restritivo, evoluiu, no qual a necessidade física e natural do organismo por sobrevivência foi impedida em todos os sentidos, ou seja, aquele instinto de sobrevivência foi proibido. Então eu não posso mais agir por mim mesmo, eu não posso mais ter impulso de nenhuma forma. E eu também não posso lidar, só que isso não me impede de pensar e de sentir. Você prender uma civilização em conceitos errados não impede ela de pensar. Ela vai fingir que ela está concordando com tudo aquilo, mas os pensamentos ainda estão acontecendo. E você querer ir contra aquilo que você pensou e você mentir para si mesmo, sem entender o porquê você sente isso, porque se você está em um momento de raiva e você sentiu raiva naquele momento, a gente tem que entender qual foi o gatilho que nos trouxe essa raiva. Por que eu senti raiva? E aí eu vou começar a aprender a olhar para mim mesmo. Se eu achar que isso é um pecado, que isso é muito errado, e não olhar para aquilo, eu vou estar criando mais coisa errada ainda. Então o meu campo energético vai ser um campo denso, vai ser um campo pesado. Eu não vou estar vibrando em harmonia. Muito pelo contrário, eu vou estar escondendo de mim mesma atributos que eu deveria estar entendendo do porquê eu sinto aquilo e trabalhar isso. A vitalidade da civilização era, portanto, fraca, não porque a violência não existiu, mas porque a liberdade da energia e da expressão foram automaticamente bloqueadas ao longo de linhas específicas e da exteriorização física. Eu não posso pensar, eu não posso criar nada, eu acabo me tornando um eu fraco. Eles entenderam, você não tem energia vital, né? A energia da ação, da criação. Eles entenderam bem os males da violência em condições terrestres, mas eles teriam negado o direito do indivíduo de aprender de sua própria maneira e assim impediram o indivíduo de usar seus próprios métodos criativamente
para transformar a violência em modos construtivos. A livre vontade em respeito a isso foi descartada. Ou seja, eles doutrinaram, né, com crenças totalmente erradas, toda uma civilização. Eles não deixaram que cada um pensasse por si só. Cada consciência é única, cada consciência tem a sua própria experiência. A gente pode seguir um conceito do que é certo e do que é errado, mas eu vou colher os frutos das experiências que eu escolho passar. Se a gente tem, uma civilização que, vamos supor, tem um governo que impede as pessoas de pensarem, que impede as pessoas de descobrirem o que elas vibram, o que elas sentem, a gente vai criar algo muito errado, porque uma hora essa energia vai se virar contra todos. Eles foram, portanto, sujeitos de todos os medos humanos ordinários, que eram então exagerados, desde que fisicamente eles não podiam responder nem mesmo com a natureza da violência, nem a natureza fisicamente orientada. Se atacados, eles tinham que fugir. O princípio de bater e correr não era aplicado. Eles não tinham nenhum recurso, eles simplesmente fugiam. Eles não se defendiam em nada. O símbolo de... Aí que vem a chave que eu achei legal aqui do que ele deixou nesse capítulo. O símbolo de Deus deles era masculino. Uma figura fisicamente forte, de macho, que os poderia proteger desde que eles não se protegessem. Se a gente for bonzinho, compassivo, deixar tudo pra lá, Deus não vai castigar a gente. Não vou criar, vou ficar aqui, vou levar uma vidinha amena, não vou ter, sabe? Tipo, não, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que mostrar que eu sou boazinha. Enquanto isso, eu tô pondo todos os meus sentimentos, a minha sombra para debaixo do tapete. Eu não tô me trabalhando em nada. Esta figura evoluiu através das eras, assim como suas crenças, e nesta figura eles projetaram as qualidades que eles mesmos não poderiam expressar. Ou seja, eles criaram o quê? Um Deus cheio de raiva, cheio de atitude, um Deus que expressasse aquilo que eles sentiam, mas que eles não tiveram força e nem permissão para trabalhar aquelas energias. Então aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. O Deus só poderia ser o quê? Um Deus raivoso, um Deus que pune, um Deus que castiga. A figura se parecia mais tarde como o velho Jeová, o Deus da ira, que protegia o povo escolhido. Inicialmente, o medo das forças naturais, portanto, era extremamente forte neles por razões determinadas e trouxe um sentimento de separação entre o homem e as forças naturais que o alimentavam. Eles não podiam confiar na terra, já que não tinham a permissão de se proteger contra as forças violentas nela. Ou seja, nem se proteger das consequências de desastres naturais eles podiam, porque era visto como uma violência que eles não podiam se defender contra ela. Aquilo criou um medo do planeta Terra, aquilo criou um medo de si próprio, e se distanciou, né, cada vez mais eles se distanciaram da natureza, do instinto interno, da boa intuição, ou seja, eles se separaram cada vez mais do eu interior. E todos aqueles sentimentos não trabalhados, aqueles pensamentos, aquelas ideias não trabalhadas em relação à realidade deles, virou um grande ego, que seria então uma grande sombra, porque é só alimentado de ideias negativas. Como você não faz o trabalho interno de olhar para essas crenças, de entender o porquê dos seus sentimentos, aquilo vira uma sombra enorme, que acaba vindo contra você mesmo. E aí você sente essa energia e acha que existe um Deus punidor, que é aquela energia que vem contra você. Maluco isso, né? Mas se a gente pensar e olhar para nós nos dias de hoje, quantas pessoas a gente conhece, pessoal, que não se impõe, que não expressa sua vontade própria, que finge que é boazinha, mas que mentalmente vibra uma energia horrorosa, né? Aquelas pessoas que não trabalham as próprias sombras criam um campo de frequência muito negativo ao seu redor e atrai consequências não positivas para sua vida, por mais que na aparência pareça ser uma pessoa tão boazinha. Tenho falado sobre os Lumanins, que é essa civilização, em alguns detalhes, porque eles são uma parte da sua herança psíquica. E assim, a gente não cria, né, com as nossas ideias, figuras de nós mesmos, aquilo tem uma energia psíquica. Então uma civilização, mesmo que ela vá embora, ela deixa a sua herança psíquica para aquela nova civilização que começa. A gente recebe essa frequência.
E assim tem havido tais interferências astrais entre sua própria civilização e a dos Lumanians. Várias religiões antigas absorveram a ideia da figura do deus impetuoso dos Lumanians, por exemplo, na qual eles conseguiram projetar seus conceitos de força, poder e violência. Este deus que significa proteção para eles, quando a não violência não lhes permitia protegerem-se de si mesmo. Eu nem posso imaginar que eu tive esses pensamentos. Então eu me protejo e aí eu vivo num estado constante de culpa inconsciente. Porque eu senti aquilo, o meu eu interior sabe e manda pra gente, para de pensar assim, não tá certo isso. Mas o ego aqui ele não quer ser trabalhado, porque eu tenho medo de olhar para a minha própria criação. Esse ego aqui ganha força, como ele não é doutrinado, ele se vira contra aquela mínima vontade de querer mudar essas crenças erradas. Por causa da natureza das probabilidades, há também, é claro, um sistema de realidade na qual os Lumanes tiveram sucesso em suas experiências, com a não violência. Em uma outra probabilidade, que não é essa que a gente está com foco agora, os Lumanes deram certo. E aí uma outra consequência de seres humanos aconteceram, mas não é o que nós estamos vivenciando aqui no nosso foco de agora. E no qual um tipo completamente diferente de seres humanos emergiu. Tudo isso pode parecer muito estranho para você, simplesmente porque seus conceitos de existência são tão específicos e limitantes. Ideias de realidades prováveis e homens prováveis e deuses podem golpear alguns de vocês como bastante absurdas. E ainda quando você lê este livro, você é um dos prováveis você. Outros prováveis você não considerariam você real, é claro, e alguns poderiam questionar indignadamente sua existência. Não obstante, o provável sistema de realidade não é apenas uma questão filosófica. Se você estiver interessado na natureza da sua própria realidade, então isto se torna um assunto altamente pessoal e pertinente. Se eu quiser realmente aprender a verdadeira natureza da minha realidade, estudar esse conceito de probabilidades é muito importante para nós. Como as várias qualidades dos Lumanians ainda estão presentes em sua atmosfera psíquica, como as cidades deles ainda coexistem em áreas agora chamadas de suas, lembra, várias probabilidades acontecendo no mesmo tecido de realidade, só que em diferentes camadas, então a gente não percebe porque o nosso foco está na camada em que a gente está manifestado. Assim, as outras identidades prováveis coexistem com identidades que você agora chama de suas, assim como tem várias Fernandas também criando outras realidades prováveis em outras camadas de realidade. Eu não as percebo porque o meu foco está aqui. No capítulo seguinte, discutiremos você e seus prováveis eus. Então, essas diferentes Fernandas que vivem em probabilidades diferentes não quer dizer que a somatória dessa energia não passa de uma Fernanda para outra. Tudo que a gente vibra alcança todos os nossos eus, todas as nossas infinitas probabilidades, porque somos um campo energético e essas energias se conversam. Então, o que eu achei legal mostrar aqui nesse capítulo? O quão é importante o trabalho da gente assumir para nós mesmos as emoções que a gente tem, o que a gente pensa. Então, aconteceu alguma coisa na nossa vida que nos fez ficar criando um pensamento não muito legal. Seja eu fiquei com raiva, ou eu fiquei com medo, ou eu fiquei triste. É que, na verdade, a raiva ela sempre vem como aquilo que justifica a nossa reação negativa, né? Mas por trás da raiva tem um medo de alguma coisa, tem um sentimento de não se sentir merecedora, tem um sentimento de não se sentir totalmente amada, tem um sentimento de rejeição. Cada um é muito importante que cada um faça o seu trabalho interno, pessoal, para que a gente vai esmiuçando cada ideia que nós criamos em relação à realidade, para que a gente mude o nosso pacote de crenças, porque só mudando essas crenças a gente muda a nossa realidade material, a nossa realidade física. Então, se você busca uma expansão de consciência pensando na tua unificação com a sua centelha divina, com a sua alma, a gente tem que sim fazer esse trabalho de ressignificar essas crenças erradas. E aí a gente percebe que a gente vai deixar fluir em nós energias que nos trazem a vontade de agir, a vontade de fazer, aquele instinto de pegar, levantar e realizar, sabe?
quando a gente vê que a gente está se podando muito, a gente está muito conformado com a vida, né? Por isso que eu não gosto, talvez eu até fale aqui, talvez nem seja assim, mas o que eu escutei ao longo da minha vida, aquele conceito do karma, eu já escutei muito espírita falar, não, mas é meu karma, eu tenho que aceitar. Não, a gente tem toda a ferramenta de mudar aquilo que não tá legal, porque aquilo que não tá legal é resultado aqui dessas ideias que foram criadas com base no medo. Então olha como é importante, pessoal, a gente mudar o nosso conceito do que é Deus, do que é essa energia criadora. Porque a gente não tá aqui para pagar pecado nenhum, e a gente não tá aqui para fugir de castigo nenhum. A gente não tem que ser bom e submisso, porque senão a gente vai ser castigado lá na frente. Isso não existe. Quando eu confio na minha realidade, quando eu confio na energia que me criou, eu vejo que ela é tão poderosa, onipresente, ela em nada pode atacá-la, porque ela é a energia da vida. Ela é a energia que cria consciências constantemente, que cria vida, que dá vida a essas consciências individualizadas. Então eu não tenho que temer reação negativa nenhuma. Porque se eu não acreditar que ela é uma reação negativa, ela não vai me atingir de uma forma negativa, entende? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu estou dentro desse oceano de criação do tudo que é. Então nada pode vir me atacar. Então eu mudo o meu conceito de Deus Criador. E aí eu me coloco ao lado dele, porque eu estou nele e não à parte. Então isso foi o que eu achei de mais importante que esse capítulo nos trouxe, porque ele mostra que o erro da forma de pensar de uma civilização, olha o quanto isso tem impactado nas nossas crenças, influencia as nossas crenças até hoje. Então, acho que um dos principais trabalhos que a gente tem para fazer, para aumentar a nossa consciência, para evoluir nesse trabalho de expansão que a gente se propôs a fazer, é modificar totalmente a ideia que a gente tem desse Deus, para que a gente possa nos enxergar com as qualidades reais das quais nós fomos criados e perder o medo da vida, perder o medo de expressar quem nós realmente somos. Obrigada.